A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a esse espaço dedicado ao Alto de Páscoa 2026. O Alto de Páscoa apresentou em 3 dias a história da mensagem que continua transformando vidas. Mas por trás de cada cena, o que acontece? Teve lágrimas, teve desafios, renúncias e encontros especiais que nem todo mundo viu. Por isso nós estamos aqui, para te apresentar o que aconteceu além do palco, no coração de quem viveu o Alto de Páscoa. A paz do Senhor, Gilmar. Paz do Senhor, povo de Deus, paz do Senhor, Ângela. Gente, hoje nós estamos aqui com quem esteve no centro de tudo isso. Vamos entrevistar o nosso diretor, que foi o pastor Gabriel Barros, a coordenadora, a Evaniele. Vamos estar aqui com o ator principal que interpretou o nosso Salvador Jesus Cristo, que é o Paulo. Vamos estar também com a Milena, que interpretou sua mãe Maria, né? Sejam bem-vindos a esse Alto de Páscoa especial, nesse podcast do Alto de Páscoa especial desse ano de 2026. Foi muito especial, gente. Foi incrível, lindo demais o Alto de Páscoa 2026. O pastor Gabriel, como diretor-geral, como roteirista do Alto de Páscoa, ele pode, inclusive, já começar a falar pra gente o seguinte: o evento cresceu muito, né? Se tornou parte já do calendário anual da nossa cidade, Mossoró, Rio Grande do Norte. E eu te pergunto, o evento cresceu e os desafios também? Seja bem-vindo. Meus irmãos, a paz do Senhor, a todos vocês, paz do Senhor, meus irmãos estão aqui. Que bom estar aqui comentando um pouquinho do Alto de Páscoa, né? Começou há 5 anos atrás, a gente está na 5ª edição, e muito feliz de poder compartilhar um pouquinho com vocês dessa trajetória. Vamos lá, sobre os desafios, eles crescem de acordo com o tamanho do evento, né? Mas graças a Deus que quanto maior o gigante, maior é a pedra. É verdade. Graças a Deus, Glória né? a Deus. Eu fico muito feliz, né, de poder estar liderando essa equipe. A cada ano que passa, o Alto de Páscoa fica maior. Esse ano, a gente fez o espetáculo 2 horas e 19, foi 2 horas e 16 minutos, o maior que nós já fizemos. Ano passado, 1 hora e 40, Paulo? Essa média. 1h37, 1 hora e 40, né? Então esse ano foi quase que 1 hora a mais. Mas apesar de tudo, eu gostei muito mais, não sei qual foi a sua sensação, da experiência desse ano do que da do ano passado. Em questão da equipe estar muito engajada, do pessoal dividir muito os fardos, do pessoal chegar junto. Então a gente teve muita ajuda. Apesar do espetáculo crescer, se tornar um desafio maior, pelo tamanho, pela estrutura, pelos recursos, pela quantidade de gente que você tem que mobilizar num curto espaço de tempo, mas a nossa equipe de coordenação fez um trabalho maravilhoso, né, irmão? Eu estava até comentando aqui um pouco antes, falando com o Paulo, estava aqui Ângela e Milena, eu falei assim, olha, de antes de ontem para cá, o que eu tenho recebido pelo Instagram, WhatsApp, supermercado, que muita gente já conhece a gente por causa da camiseta e viu, do elogio que esse ano realmente, né, tá certo que a cada ano a gente procura se superar, mas esse ano foi dobrado, né, chamou muito mais atenção, teve muito mais impacto, né? Aí eu fico pensando assim, você chegou a perceber, Gabriel, pelo roteiro que você fez, que se aumentou o roteiro, as ideias novas de cenário, que ia ser diferente esse ano, ou foi no automático? Rapaz, sendo bem sincero, não percebi não. Porque assim, né? Deixa fluir. Deixa fluir. A gente faz desde o início do processo criativo. Começa com um tema, né, sobre as águas. Aí eu quero que qual foi, a partir desse tema de Mateus 14, que o Senhor falou no meu coração. O tema é sobre as águas. Aí a gente começa a procurar passagens que linkem com esse tema. As músicas. As músicas que linkem com esse tema sobre as águas. Por exemplo, a passagem do início, se puder depois na edição colocar um cortezinho, que são as meninas levando Moisés até a princesa, que é a cena de abertura. Na cena de abertura, Moisés vai sobre as águas do Nilo até chegar lá. Então, primeira cena, mas para que eu possa ter essa cena do Moisés, eu tenho que explicar o início do sofrimento. Porque tem um desafio do Alto de Páscoa, que vocês percebem, que é um público híbrido. Não é somente crente. A gente tem aí 50-50. E é isso que eu ia dizer. Inclusive, naquela que você falou, você fez a apresentação assim, quem tá aqui pela primeira vez? Eu tava no canto, eu olhei assim, falei, nossa, como tem convidado novo. E pessoas que podem inclusive não conhecer nada da Bíblia. Nada. Eu ouvi pessoas falarem isso, inclusive... É uma preocupação nossa. Uma preocupação e uma parte muito importante que é o inserir, no caso, o narrador foi Jomar esse ano, né?
inserir um narrador para dar essa conexão das cenas e que o público realmente possa compreender a mensagem, aqueles que não conhecem. A gente tem esse tema sobre as águas. Ano passado foi Emanuel. Aí Emanuel começou como? A profecia de Isaías. Aí esse ano, sobre as águas, a gente explicou o início da escravidão com Faraó, que se levantou um faraó que não conheceu José. Aí Moisés sendo levado sobre as águas. Explicamos um pouquinho das 10 pragas, mas vamos pensar mais longe? A gente pode fazer as 10 pragas completas. Um combate de Faraó. Isso já é um spoiler para 2027? Não. Nada ainda revelado. Ainda não. Mas é muito rica. Tem muita passagem. Você pode fazer um Abraão matando o cordeiro que foi provido no lugar de Isaac, que já puxa para Páscoa. Tem muita coisa, tem muito assunto, muito milagre. A gente... Senta. Você quer que eu lhe deixe onde, Bartimeu? Me deixe lá no Tadeu. Eu vou ficar na frente da barraca dele. É o melhor lugar essa hora para pedir esmola na cidade. Ah, amigo, às vezes eu fico tão triste por você. Eu juro que se eu fosse rico, você não queria precisar ficar pedindo esmolas. Eu queria poder fazer algo por você. Você me ajuda da melhor maneira que pode, Jonas. Não perturbe seu coração com isso. Bom, pelo menos você já está acostumado com isso. Jonas, eu preciso lhe contar um segredo. Chegue mais perto. Eu até estava acostumado, mas ontem eu ouvi uma conversa aqui na praça. Tem um homem chamado Jesus que vai passar aqui em Jericó hoje. Eles estavam dizendo que esse tal de Jesus opera milagres e que até anda sobre as águas. Toda a cidade está agitada por causa desse homem. Mas Bartimeu, você acredita nisso? Jonas, eu preciso crer. Eu não sei explicar, mas só de ouvir as histórias que contavam sobre ele, algo mudou dentro de mim. Então eu creio de todo o meu coração. Mesmo que fosse verdade, e eu não estou dizendo que seja, como você vai falar com ele? Toda a cidade está agitada por causa disso. Não temos chance alguma de conhecê-lo. Eu vou conhecê-lo. Vou falar com ele, eu tenho certeza que ele vai me curar. Você parece ter muita fé. Jonas, o pior cego é aquele que não quer ver. Jesus nunca passou por Jericó. Quem sabe se um dia passará de novo? Eu só tenho essa chance. Tudo bem, meu amigo. No que eu puder, eu vou lhe ajudar. Uma esmola, por favor. Uma ajuda para esse cego. Que Adonai te recompense. Alguém pode ajudar? Qualquer moeda ajuda. Qualquer coisa serve. Moço, você tem alguma coisa para me dar? Muito obrigado.
Moça, devem ser os seguidores de Jesus. Eu não disse que ele era diferente. Jonas, o que está acontecendo? Bartimeu, é uma multidão enorme. Mas quem está passando? É ele. É Jesus. Jesus! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Cala a boca, Bartimeu! Jesus, por favor! Filho de Davi! Pare de gritar, cego nojento! Mestre, por favor, me ajuda! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Parece que não vamos conseguir. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Parem todos. Traga aquele homem até mim. Bartimeu, Jesus está te chamando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Filho, o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Meu filho, a tua fé te salvou. Louvado seja, bendito, bendito filho de Davi. Eu estou vendo. Eu estou vendo, Jonas. Eu estou vendo. É um milagre. É um milagre. A gente fez 2 milagres de Jesus. Mas, ó, mulher samaritana a gente não fez esse ano. A mulher pecadora a gente só fez uma vez. Fluxo. A mulher do fluxo de sangue fizemos ano passado. Jesus agora andando sobre as águas, nunca tínhamos No feito. retrasado, a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro. É verdade. Então tem muito Muita coisa, milagre, muita muita coisa, história. E não importa, mesmo que a gente faça o mesmo roteiro desse ano, ano que vem a inspiração é nova, o reino de Deus ele cresce cada vez mais. A nossa preocupação é só levar a mensagem. Por ser um espaço público, não estamos fazendo dentro da igreja. Estamos fazendo num teatro municipal da nossa cidade. A nossa preocupação ali é simplesmente levar a mensagem. É você abrir uma porta que estava fechada. É você pavimentar um caminho que essa pessoa nunca trilhou. Opa, peraí. Eu vi Jesus lá, o espetáculo foi dizendo que ele me ama. Deixa eu prestar mais atenção a essa área da minha vida que está esquecida? Então, você tem que pensar que tem uma galera que nunca vai pisar dentro da igreja. Nunca vai pisar dentro da igreja. Nunca vai aceitar um convite de um membro. Mas foi assistir, gostou, então a barreira foi quebrada. Uhum. Então, por mais que a gente analise, os frutos do Alto de Páscoa não é só somente nos 3 dias. É antes, durante e depois. Então, vai ter aquele parente que não gosta de igreja de jeito nenhum, mas vai assistir porque a neta tá lá apresentando. Ou o filho tá lá encenando Jesus, como é o caso da sua família. Então, ele vai estar lá e chegando lá, ele tá blindado de oração, tá acobertado por uma equipe, é recebido com amor. Então, isso é muito importante. A gente levar a mensagem e deixar que o Espírito Santo faça o trabalho dele. A cena mais marcante pra você, escrevendo? Difícil. É porque teve a cena que a marcante que eu escrevi e a que eu vivi lá. Me surpreendeu. A que eu até saiu em um dos stories foi a questão de Jesus ser rejeitado. Mexeu muito comigo. Porque Jesus foi rejeitado ao nascer em Belém. Foi rejeitado em Nazaré. Foi rejeitado por todos rejeitado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos grupos religiosos. Foi rejeitado e negado por Pedro e por todos os discípulos. E a cena que me marcou ao escrever foi Jesus sendo rejeitado em Belém. Porque você tem que imaginar a cena de uma mulher grávida chegando com o seu esposo, batendo em várias portas, não somente em uma, em todas as hospedarias. Na cena nós fizemos 3, mas imagine quantas portas José não bateu. Depois de caminhar centenas de quilômetros vindo de Nazaré para Belém. Uma mulher com 9 meses de idade. Aí você chega
Aí quando você compreende a mensagem que aquela mulher não estava carregando um bebê simples, aquela mulher estava carregando o Salvador do mundo, aquele que criou o universo, aquele que criou todas as pessoas, e ele não teve lugar. Então isso mexeu muito comigo, quando você pega todo esse pano de fundo de quem Jesus é, do que aquilo simbolizava, ele ter nascido numa manjedoura. Então isso é muito forte. Jesus foi rejeitado por Herodes, que após saber que o Salvador tinha nascido, mandou matar todos os pequeninos, ele fugiu para o Egito. Então isso mexeu muito comigo ao escrever. E também tem 2 momentos, escrevendo e imaginando as canções. As canções da Via Dolorosa, aquele coral, o quarteto cantando a Via Dolorosa, aquilo ficou muito forte. Muito forte. E Paulo fazendo a cena também mexeu bastante comigo. Mas lá assistindo, o primeiro dia foi o dia que eu assisti todo, do início ao fim, foi a cena do Asperge. A cena do Asperge, a cena que virou meme entre a equipe. Houve dentro da peça uma forma de colocar o público dentro da cena. Isso foi incrível. Foi um maravilhoso. momento que eu acho que está registrado nas câmeras, sim. que são 4 voluntárias vestidas de vestido vermelho, pegam As cenas estão panos passando aqui, pode e ir. passam por cima Simbolizando, o sangue de Cristo. Eu não sabia que ia ser tão impactante. Na sexta-feira eu estava lá sentado, quando o pano vermelho passou, O pessoal passando, eu colocando meti o pau a na chorar, mão. porque eu não consigo parar. Chorei. E eu não estava entendendo porque eu estava chorando, sentindo uma presença de Deus tão poderosa, um negócio tão gostoso. Então, assistindo foi a cena do pano vermelho passando, Muito que impactante. traz o público para dentro. A ideia do teatro, né, do Alto de Páscoa, por isso que tem o desenrolar dos fariseus, os fariseus confrontando as pessoas, porque eu não quero que as pessoas tenham uma ideia de que estão assistindo um vídeo. Não quero. Eles estão vivendo uma Eles estão vivendo uma história, é totalmente diferente. Porque se a gente fosse falar de assistir um vídeo, A Paixão de Cristo de Mel Gibson é o melhor filme da história, não tem quem supere. É, muito impactante. Então, A Paixão de Cristo de Mel Gibson é fantástico. Quem não se converter assistindo aquilo ali não se converte mais não, né? Então você, lá no teatro, um fariseu lhe confrontando, passa um fariseu ou um personagem no início da escravidão, os escravos puxam na camisa das pessoas, me salve, é um negócio muito impactante, trazer o público para dentro do espetáculo. Muitas coisas para a gente falar do Alto de Páscoa, né? Desde a consagração, a entrega, a intercessão, para então se colocar tudo em prática. Dentro de tantos desafios, eu aproveito então para dizer que você que está nos acompanhando nesse podcast, você está vendo aqui na tela agradecimentos a apoiadores. Quem são os apoiadores? Eu costumo chamar eles de patrocinadores abençoadores, que são empresários, amigos, irmãos, comerciantes que têm a visão do reino e que entram conosco nisso. Por quê? Porque para um espetáculo com uma estrutura como a do Alto de Páscoa, realmente precisa-se de recurso. E o Alto de Páscoa ele é totalmente beneficente. Aproveitando essa oportunidade também e valorizando cada um dos nossos apoiadores. Glória a Deus pela abençoe. Vida de vocês. E ano que vem estamos aí. Em nome de Jesus. Aguarde. Mandarei um oi para você. A cada um de vocês não esquecerei. Um espetáculo Alto de Páscoa, ele é uma conexão e eu diria que uma sincronia de todos, né? Todos os núcleos envolvidos, todas as pessoas que cooperam, mas a responsabilidade está sobre a sua vida. E aí eu pergunto, diante de toda essa responsabilidade, em que momento você consegue descansar? Descansar que eu digo, dizer assim, Senhor, tá tudo certo, porque a responsabilidade é grande. É a mensagem, são pessoas envolvidas, são centenas de voluntários e todas essas pessoas precisam estar em total harmonia para uma realização como o Alto de Páscoa. É muito importante dizer o seguinte: quando você tem um projeto como esse, que é muito grande, que envolve muitas pessoas, você coloca pessoas em lugares estratégicos. E todo relacionamento ele se baseia na confiança. Como assim? Quando eu pego, por exemplo, um Paulo Henrique, que liderou o teatro junto com o Ellison, eu tenho que crer que eles estão fazendo o melhor deles para aquilo. E eles vão se reportar a mim se tendo alguma dificuldade. Então você tem coordenadores de setor, Paulo Henrique, Ellison, Evaniele, da cenografia, que vai falar daqui a pouco, junto com o irmão Yuri. Você tem Andresa, junto com o Jefferson e o Jezanias, no coral. Você tem a Jessie, que está na dança, mas também é a coordenadora geral, que os coordenadores se reportam a ela. Então, é uma estrutura muito bem definida.
E desde a primeira reunião, o que é que nós falamos? Se você estiver passando por dificuldades, chame, porque a gente para de trabalhar aqui e vai socorrer você. Todo mundo tá junto nessa empreitada. Se for fazer sozinho, é muito pesado para uma pessoa só carregar toda essa responsabilidade. Então, você coloca essas pessoas nos lugares certos. Desde a primeira reunião, vocês todos estavam participando. Eu falei, o propósito do Alto de Páscoa é louvar a Deus, engrandecer o nome de Cristo e evangelizar as pessoas. Se a gente atingir esse propósito, olhar só para esse propósito, vai dar tudo certo. Várias vezes no Alto de Páscoa, eu parava tudo que eu estava fazendo e ia me refugiar na oração. Paulo viu, não sei se João mais chegou a ver, eu ia para um cantinho, numa cadeira lá em cima no teatro, ou aqui. Tem misericórdia, Senhor, Jesus. eu preciso muito, Senhor, tem que fazer um milagre aqui, que senão esse negócio vai dar tudo errado. Ou o Senhor faz um milagre, isso aqui vai dar muito errado. Muitas orações. O maravilhoso, Muitas orações. maravilhoso de oportunidades como essa que o Senhor nos dá é entender que uns dependem dos outros. E só Com acontece certeza. se for assim. Com certeza. Tem roteiro, não tem pessoas para encenar, não tem peça. É. Né? E assim vai seguindo então. Inclusive, a gente adota o vai dar certo por confiança naquilo que o Senhor entrega. Tanto é que esse ano, uma das coisas que marcou o Alto de Páscoa foi o olhar de surpresa com a estrutura, né, que é necessária para um grande espetáculo. E o barco, né, da cena sobre as águas, ali com o discípulo Pedro, realmente marcou muito. E Jomar foi o responsável. Jomar, né? Quantos dias antes, Barco Jomar? campeão. Foi assim, gente, incrível. Vocês estão vendo aqui a cena desse barco. Não sei nem quantos metros tem esse barco. Eu só sei que ele foi feito em cima da hora, mas deu certo. Glória a Deus. Nós tínhamos um dia só para ensaiar no teatro. Nós começamos a fazer ele no final da tarde, 4 horas da tarde do dia anterior. Deu muito trabalho. A sorte é que já tinha aquele lastro que a gente comprou do irmão. Adaptamos um pouco. Quando foi no ensaio de 8h30, 8h30 da noite, o ensaio já estava rolando e chegou com esse barco. E no outro dia chegou a cruz, então foi muita coisa. Nossa. Foi muita Então coisa. deixa eu dizer algo para você que está aí precisando de um barco, procure Jomar. É loucura, viu, gente? E aí eu queria fechar deixando uma pergunta com alternativas. Mas se quiser acrescentar outra, tudo bem. Terminou o Alto de Páscoa. Alívio, satisfação ou já expectativa para 2027? Eu acho que é tudo junto, não é uma coisa só não, é múltipla Eu escolha. esqueci de colocar todas as alternativas. Todas as alternativas, né? A gente pronto, quando termina, a gente fica muito grato. Porque nós que somos dos bastidores, a gente sabe que toda a realização do Alto de Páscoa é um milagre. Então é um desafio muito grande você montar toda aquela estrutura que é vista em 2 dias. Só 2 dias. O pessoal trabalhou bastante, viu? Trabalhou bastante. Todo mundo. Então todo mundo trabalhou trabalharam muito. com garra mesmo. Nós só tivemos 2 dias para poder montar todo o cenário, montar todo o esquema de iluminação, montar o telão que colocava atrás. E são coisas que não podem ser feitas antes, porque tem que ser feitas lá. São estruturas de 6 metros de altura, você não tem como trazer, não passa lá, tem que ser feito lá. Não passa nem no trânsito. Não passa no trânsito, Tem então que ser desmontado, gente. é tudo feito lá. Então a gente tem praticamente 2 dias de preparação, para quando chegar na sexta tá tudo ok. Pastor Gabriel, queremos agradecer, parabenizar, louvando ao Senhor pelo Alto de Páscoa, porque um espetáculo como o Alto de Páscoa chegar à 5ª edição com um crescimento assustador, que é Assim, notório, né? só ver a mão de Deus. Não sei se vai se concretizar, mas foi uma proposta da própria diretora, assim que nós encerramos no domingo. Como na nossa cidade não tem o espetáculo da cidade, algumas cidades do Brasil, nesse período, tem os espetáculos municipais. Em céu aberto, né? Em céu aberto, ou o próprio teatro mesmo, que é a prefeitura que promove. E a diretora deu essa sugestão de validar o Alto de Páscoa como um espetáculo cultural da cidade de Mossoró. E eu enxergo isso como bênção. Com certeza, porque aí você tem mais disponibilidade de horários do teatro. Isso. Eu não me refiro, por exemplo, a igreja que nos inspira a fazer o Alto de Páscoa, a igreja da cidade de São José dos Campos. Eles vão, acho que para 22 anos ou 21 anos que eles realizam lá. Sim, uma bênção, grandioso. Fantástico. Você não assistiu, a gente se inspira muito neles. Eles têm há 22 anos, o Alto de Páscoa deles é reconhecido como um patrimônio imaterial do estado de São Paulo.
nós agradecemos muito ao Senhor. Tudo isso é para a honra e para a glória de Jesus, porque quando você lembra do primeiro alto de Páscoa, que era só a pastora Ângela sentada num banco de praça, Com Isla. com Isla, a Coloca minha aí para esposa. vocês verem como é e perceber O a primeiro diferença. alto de Páscoa foi só isso, foi A simplicidade, Ângela gente. conversando com Isla. Mas isso é poderoso, porque mostra que certeza. quando a gente se dispõe, o Senhor dá o crescimento. Com certeza. Aí, isso aí, o primeiro alto de Páscoa foi colocar o pé nas águas e acreditar que o Senhor faria. E aí né? eu deixo uma palavra para os irmãos. Se você tem um projeto de Deus em sua vida, comece ainda que seja pequeno. Às vezes a gente se limita à quantidade de pessoas, quantidade de recursos. Comece. Deixa Deus te usar. Não importa o que aconteça, no final o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. E é por isso que a gente diz que nós vamos continuar andando sobre as águas, Amém. porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Glória a Deus. Glória a Deus! Aspergi teu sangue sobre os umbrais das minhas portas. Descobre. Bom, gente, é muito gratificante, né? Ano passado eu estive aqui na 4ª edição, na plateia, né? E hoje, né, atuando. Eu faço Pilatos. Pilatos é aquele governador ao qual lavam as mãos antes da crucificação de Jesus. Ele não encontra crime, né, em Jesus, porém, como Caifás e os outros demais acusadores já vinham acusando ele. Então, assim, foi naquele momento que a gente lava as mãos, né, e pede a crucificação de Jesus. Para mim tem sido um papel muito forte, um papel muito forte. E quando a gente sai de cena, a gente sente ali aquela angústia, né? Pois foi um próprio que mandou a crucificação de Jesus, né? Mas todos sabemos que é um personagem e isso é muito gratificante. Eu sou muito feliz em estar participando do Alto de Páscoa de 2026. Você diz que ele cometeu crimes. Pois bem, quais os crimes Jesus de Nazaré cometeu? Por acaso eu sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes do seu povo lhe entregaram para ser morto. O que foi que você fez? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Mas agora, eu lhe digo, o meu reino não é daqui. Veja, governador, ele acaba de assumir. Não interrompa, sacerdote. Então você se diz rei. O Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Estou aqui para dar testemunha da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. A verdade? O que é a verdade? Eu não vejo crime algum nesse homem, mas, como é costume entre vocês, pela ocasião da Páscoa, eu soltarei um prisioneiro. Quem iria ser solto era Barrabás, o zelote. Vocês querem que eu liberte Jesus, o Nazareno? O rei dos judeus? Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores. Vocês que veem a transmissão, veem toda a beleza do espetáculo lá na frente do palco, não imagina a correria que é aqui por trás. Então vem com a gente para ver um pouquinho. Aqui, ó, nós já temos separado os objetos, os itens da manjedoura. Isso aqui tudo é para o nascimento de Jesus. Então quando chega a hora da cena, nossa equipe já traz, leva ali para frente, já posiciona no lugar e vamos seguindo. Aqui, ó, nós temos a rupá, que é onde é celebrado o casamento, aqui embaixo. Então a gente já deixa posicionado no sentido que ele vai entrar em cena. Vamos seguindo. Temos aqui as mesas. São 3 mesas que entram em cena para a Páscoa dos Hebreus. Então a gente já deixa posicionado todos os itens, os objetos. Com vinho, com tudo. Vamos já colocar os pães aqui, que eles celebram. Temos aqui preparado já também o sangue, ó, que eles passam nas portas das casas, então já fica tudo separadinho, esperando a hora de entrar em cena. Vamos seguindo. Temos aqui, ó, nossa coordenadora, que é a Evaniele, tá aqui também preparando, olha, os pães. Esses são para a hora da multiplicação dos pães. Mostra aí, Evaniele, como é o processo de separação dos pães.
Esses são os pães da ceia, a gente vai começar a cortar agora para preparar essa mesa, que é a mesa principal. Tem as galinhas aqui. Eles são uma preparação Já, Rosana? mágica para essa cena. E é um privilégio, irmãos, a gente preparar uma encenação tão perfeita e saber que um dia a gente vai cear com o Senhor. Vamos aqui seguindo, olha, os meninos estão aqui preparando as portas, onde os hebreus aspergem o sangue. Então, a cada dia de espetáculo é preparado, a gente retira a proteção, no outro dia coloca novamente, para que eles possam aspergir o sangue. E ali temos os painéis, vamos aqui. Esses painéis, olha, eles são móveis com rodinhas para facilitar o manuseio. E aqui são as instalagens, onde Maria e José vão procurar abrigo e não tem, já está tudo lotado. E é isso, um pouquinho dos bastidores para vocês. Agora a gente vai para a parte que Joma gosta. Montagens, martelos. É sofrido, folhas. É demorado, mas é divertido. É muito bom. E eu acredito que essa parceria de Jomar, especialmente com a Evaniele e Samara, que vocês estão no núcleo, né, cenográfico, é incrível. Eu só vejo o seguinte, que vocês terminam muito cansados, mas já estão empolgados pro próximo. Aleluia, glória a Deus. Evaniele, fala pra gente, como quem esteve mais um ano à frente dessa parte cenográfica, que exige muito. Sim. É muito intenso o trabalho de vocês, é muito puxado também. Fala pra gente como que você se sente. Querida, você perdeu 4 quilos, foi isso mesmo? Foi, a paz do Senhor, povo de Deus. É gratificante, Ângela, o coração da gente fica grato pelo Senhor nos usar, que eu creio que é dom, é dom que a gente tem do Senhor. Me chama pra pegar as pinturas, querida, não vai sair nada. É igual uma irmã, uma funcionária do teatro chegou e disse assim, eu não entendo nada que vocês estão fazendo com esses papéis. Das pedras, né? Ela falou isso pra mim também. Gente, elas dão vida através dos materiais. De repente criaram uma coluna do Egito. Das pedras, foi incrível. Ela disse, de repente eu passei aqui, só tinha papel amassado, agora eu voltei já tem pedras. Eu disse, é isso. Rochas, pedras, colunas. É sim. É gratificante. Esse ano cresceu? Sim, muito. E aí? Deu mais trabalho? Deu um frio na barriga? Foi um pouco desafiador esse ano em algumas coisas. Inclusive na crucificação eu não assisti nenhum dos dias. Confesso que me deixou um pouco insegura, mas para a glória de Deus deu tudo certo. É a responsabilidade. Sim. De tudo que vocês realizaram na parte cenária, a gente comentou aqui há pouquinho sobre o grande trabalho do barco, né? Glória a Deus, que aqui teve um apoio, né? Para que vamos fazer. Quero até agradecer a Aristides, que me ajudou, e Marquinhos me ajudou muito, porque sozinho eu jamais conseguiria fazer aquele barco. Com certeza. Passaram o dia todinho comigo até 8h30 da noite para gente poder terminar o barco. É puxado, gente, é puxado. Só engolimos, almoçamos, não tomamos banho. Então para você, o mais trabalhoso foi o barco. Foi só o barco, o resto foi suave. Só o barco. Suave. Pro ano que vem, Arca de Noé. E você, Evangelho? Sério? Já tem falando isso aí. Estão dizendo que vão encaixar a Arca de Noé dentro do teatro. A questão não vai ser, o problema não vai ser a arca, o problema vai ser os animais. Conta pra gente de tudo que você preparou nessa parte, que a gente sabe que dá muito trabalho. É manual, vale dizer. Sim. O que pra você foi mais pesado pra concluir? São muitas cenas. Sim, que eu diria mais pesado é porque as cenas desse ano ficaram muito corridas. A gente tinha muito pouco tempo para mover várias coisas grandes. Ela estava nessa parte também, gente. Sim. Dirigia essa parte de troca de cenário. E era muito rápido. Tinha cena que a gente precisava trocar 4, 5 objetos em segundos, vamos dizer assim, 50 segundos. Era tipo isso. Para mim, o mais desafiador esse ano foi isso. E uma coisa que para mim foi lindo. Eu fico até emocionada em falar disso, porque o Senhor me mostrou aquela cena do mar, quando o mar abria. O ano passado, quando a gente estava montando o cenário do ano passado, o Senhor me fez ver os tecidos se abrindo. Pro mar vermelho. E ver ser concretizado para mim foi muito já estava tudo preparado. Eu vi essas porque é engraçado, gente. Eu estava narrando a cena, eu descia, ia lá, tomava água, tomava um cafezinho, que eu sabia mais ou menos o tempo que eu entrava. E essas mulheres, ela, Samara, e o pessoal da cenografia, que eu mando um abraço para todo mundo, porque sem vocês esse espetáculo não acontece. Essas mulheres numa carreira danada com os radinhos aqui, e aí, isso aqui, do lado de lá. Puxa, é escuro, viu, Jonathan? E gente, quem tá ali vendo a luz acha tudo muito lindo, mas lá atrás é tudo escuro. Teve uma irmã que veio somar na equipe,
de troca de cenário já nas coxias, praticamente em cima da hora. Isso. E ela olhou pra mim e disse assim, isso aqui é loucura, gente. Ela achou que era mais fácil. Eu disse, por quê? Ela com o fone, ela disse, é tanta gente aqui falando no meu ouvido, eu tô doidinha. Então, assim, a sincronia de quem tá descendo cortina, subindo, quem tá entrando com material do outro lado da coxia, quem tá de cá, quem tá dizendo para preparar já a próxima cena, quem tá dizendo pode abrir a cortina porque já tá ok, libera a iluminação, enfim, são muitas vozes, mas sobre todas essas vozes está ouvir a voz de Deus e tá tudo certo, né, Ivani? Sim. Como o Gilmar bem falou, e como o pastor Gabriel sempre fala, que ninguém faz nada grande sozinho. E a minha equipe que ficou por trás das coxias, né, comigo, cara, muito massa o povo. É um povo muito massa mesmo. Eu vi. Me ajudaram muito. Eles saíam pulando nas danças, a gente via. Vocês conseguiram desfrutar também. A cena, pelas coxias, eles ainda viam alguma coisa que estava acontecendo. Eles dançavam. Quando a cena estava perto de acabar, é que nem trocador de pneu de Fórmula 1. Quando os atores saíam, eles iam um buscar, o outro já botava para poder... Qual era a cena que vocês estavam dançando 30 daquele segundos, jeito? 40 segundos. De Louve, de Baruch Adonai, né? Baruch Adonai. Era a cena da ceia, era a cena que a gente tinha mais tempo pra montar, que era a cena da ceia. Que também pra mim é uma cena que o Senhor me mostrou aqui, me deu o download, como eu costumo dizer. E foi massa, foi muito massa. Já recebeu o download do céu para 2027? Alguns. Uau! Alguns. Tá tudo... Alguns. Por um acaso, assim, alguns de nós estamos lá nesse download. Vamos tá todos em nome de Jesus. A cena que eu tinha mais tempo para trocar, a gente montava a ceia, a gente tinha 8 minutos. E a cena acontecia na frente da cortina preta, que a gente chama, que é a cortina que descia, pra gente fazer essa troca de cenário. E quando eu terminava de montar a ceia, eu ia dançar com os voluntários. Desfrutar do momento preparado pelo Senhor. Eu acredito que a mídia deve ter pegado alguma dessas cenas e a gente dançando. Se pegou, por favor, coloque aqui. Era muito bom. Os bastidores era aí muito pro bom. pessoal ver. Abrindo parênteses só para dizer, gente, dormia. Sim, não. Porque dormia sonhando com o Alto de Páscoa, acordava pensando nas coisas do Alto de Páscoa. É porque realmente é muito intensa, é uma jornada que traz realmente essa entrega, que é boa, gostosa. Sim, eu comentei anteriormente ali atrás com Ângela e com o pessoal que estava ali na mídia, que eu orava ao Senhor para me dormir quando eu deitava. Eu disse, Senhor, eu quero dormir. Me deixa porque dormir. Porque a cabeça não parava. As ideias iam borbulhando assim. Eu sei que isso é coisa do Senhor, mas eu também precisava dormir, porque o corpo precisava descansar para no outro dia e servir novamente. Mas é muito gratificante, minha gente, servir. Servir no alto é bom demais. Eu quero primeiro agradecer o Senhor, porque sem Ele, nada disso aqui poderia ser feito. Quero agradecer ao Senhor pelo dom que Ele me deu, que hoje eu posso servir com o dom que Ele me deu, porque há um tempo atrás eu não podia. Na igreja que eu servia eu não conseguia, né, usar o dom que o Senhor me deu de criar para louvar o nome do Senhor. Quero agradecer também a minha equipe, que foi maravilhosa, não tenho um A para dizer de ninguém. Um povo disposto, um povo feliz, um povo que estava ali servindo com o coração voltado no mesmo propósito. E quero pedir ao Senhor que Ele continue conosco no próximo ano, que 2027 vem aí e que Ele me dê vários downloads para o próximo cenário. Por favor, Jesus, faça isso. Amém. Amém. Glória a Deus! Não! Meu filho, acorde! Você é o único herdeiro do Egito. Você não pode me deixar. Não assim. Oh, Deus dos Hebreus, que Deus é esse que entra no meu palácio e fere o meu próprio sangue? Assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir vará. No Egito escravo eu fui, sofri na mão de Faraó. Mas eu não volto pra lá, Escravo eu fui,
jogado em cova de leões, mas eu não volto pra lá. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Talvez vocês que só nos veem ali no espetáculo na frente, não sabem os bastidores, o making off. Vocês viram aí como é que a gente se arruma. E para mim é uma honra muito grande estar interpretando um dos maiores homens da Bíblia, Moisés. O homem que falava com Deus face a face. O homem que foi usado por Deus para libertar o seu povo e trazer um projeto de redenção para o povo de Deus. Então, o Alto de Páscoa 2026 da Igreja Pão da Vida, sobre as águas, marcou minha vida porque incorporei esse personagem bíblico e no dia a dia, lá no espetáculo, a gente sente a emoção, a presença de Deus e tenho certeza que vidas estão sendo impactadas através desse Alto de Páscoa 2026. E agora nós vamos conversar com ela que fez um papel muito importante, Maria, a mãe de Jesus. Pela segunda vez, Milena Messi interpreta Maria. E a emoção é a mesma? Esse ano foi... É diferente, cada ano. E assim, uma experiência única. É maravilhosa, eu até recomendo, né? Eu estava brincando com as meninas dizendo que eu ia me aposentar como Maria, porque todo crente que se preze deveria passar por aquela experiência, porque é uma experiência muito única. Não é... Na verdade, a gente não atua. Na segunda cena, aliás, na penúltima cena e na última cena, não dá para atuar. É um choro verdadeiro. É um choro verdadeiro. É tanto que a gente vê com uma facilidade tão grande. Gente, Milena é uma atriz, ela chora com muita facilidade. E a gente percebe que não é o chorar técnico. Realmente você sente a cena. Maria, ela carrega a dor de uma mãe. E é uma dor cortante, uma dor que atravessa a alma. Você como mãe, como mulher, como foi para você? Você conseguiu separar a Milena atriz da Milena mulher dentro desse personagem, interpretando Maria? No primeiro ano eu fiz um pedido ao Senhor que eu também arrependi depois de ter feito. Por quê? Vou dizer, Milena se arrependeu? Assim, porque como nós não somos atores profissionais, né? Estamos pelo amor de levar a mensagem, de levar o evangelho, nós apenas estamos dispostos a levar a palavra do Senhor, não somos atores. Mas assim, não queríamos... estudamos para isso, né? Não estudamos para isso, foi tudo realmente na prática. Eu pedi ao Senhor assim, em oração, no primeiro Alto de Páscoa que eu fiz, Maria. Eu disse, Senhor, o Senhor sabe que eu estou aqui à disposição para a sua obra, mas eu não sou atriz. Então, eu gostaria de sentir pelo menos algo semelhante ao que a sua mãe sentiu no dia, para me saber Tem juiz, não, retratar. Eu achei que ia ser uma simples oração, Sim. Mas que oração foi essa que assim, eu chorei copiosamente, eu tive crise de choro, não lembra? Que lá atrás nos bastidores vocês não veem, mas depois que passa a cena, a gente ainda entra chorando, a gente fica um bom tempo chorando. Eu vou dizer a você mesmo. Eu me engasguei, eu tossi. Mas eu te entendo. A sua intenção era dizer, Jesus, eu quero transmitir um pouco dessa dor. No filme de Mel Gibson, eu não consigo assistir. Quando chega na parte de Maria, eu já paro. É muito forte. Sabe? E a gente, como mãe, né, a gente sabe como é, a gente prefere sentir a dor do que ver um filho sentir a dor. E a gente sente um peso tão grande, né, nessa cena da crucificação. E por mais que a gente assista, é sempre o mesmo, talvez até mais intenso. Eu me lembro que Paulo aqui com a gente foi, né, como a gente tem falado, ele pela segunda vez está interpretando Jesus e meu filho Benjamin, ele tem 10 anos e eu acredito que há 2 anos atrás ele interpretou Jesus num momento aqui da igreja. Eu perguntei para ele assim esse ano, eu disse, Benjamin, você não vai esse ano participar da peça e ser Jesus? Ele disse, não, mãe. Eu disse, mas por que? Você gosta tanto? Ele tem um cabelinho, vou mostrar aqui a fotinha para vocês. Ele tem um cabelinho grande, então ele gosta quando diz, parece Jesus, aquela coisa toda. E ele disse, não. Eu disse, por quê? Ele disse, porque é muito pesado. Aí eu disse, você vai me dizer que aquela cruz que deram para você carregar é pesada? Me referindo à cruz que ele carregou na apresentação. E ele disse, eu não estou falando da cruz, mãe. Eu estou falando de representar Jesus. E aquilo mexeu comigo, Paulo? Uhum. É isso mesmo? Com certeza, né? Uma grande responsabilidade, né? Eu digo que
assim como é um privilégio, é uma grande responsabilidade, porque a gente toma para si o propósito de transmitir tudo que ele passou por cada um de nós. E, como a própria Milena falou, a gente chora copiosamente, não é por profissionalismo, mas é por emoção mesmo, verdadeira, genuína, só de pensar, né, do que tudo que a gente está transmitindo, que está fazendo, foi por amor, né? Foi por amor. E eu digo a vocês que tem esse peso, porque até eu comentei isso esses dias, eu questionava a Deus e dizia: Senhor, será que eu vou conseguir novamente? Será que eu estou preparado de novo? Será que as pessoas vão conseguir enxergar Jesus novamente como foi da primeira vez? Vem esse peso de responsabilidade, né? Vem essa cobrança em si de quem... Porque nós não estamos representando qualquer pessoa, é o ator principal daquela cena, daquele ato. Então, traz uma grande responsabilidade e um peso enorme, né? Média de 3 horas, às vezes mais, né? Dependendo do realismo que a maquiadora deseja passar, né? É tanto que há uma mudança do primeiro, segundo e o terceiro dia. O terceiro dia as pessoas olham: oxe, a maquiagem hoje está mais impactando do que no primeiro, e leva mais tempo, né? Mas é nessa média de 3 horas para deixar tudo preparado, para que as pessoas olhem e consigam ver o realismo daquilo que a gente quer passar. O ano passado, a sua mãe não conseguia... A mãe de Paulo mora numa cidade vizinha aqui, Grossa, a família dele, na verdade, toda, né? Uhum. E você disse que ela não conseguia assistir, não suportava te ver daquela forma, mesmo sabendo que era uma encenação. Uhum. Mas esse ano Jesus fez a surpresa, veio toda a caravana, Jomar, da família de Paulo, para prestigiar. E não foi diferente, eu vi sua mãe lá no final, Milena inclusive entregou para ela a toalhinha, né, que estava segurando, com o sangue e tudo, com aquela representação. Como que foi para você perceber tudo isso, esse trabalhar de Deus dentro da jornada do Alto de Páscoa? Foi um privilégio, né, vê-los ali todos. Eles tinham desejo de vir no primeiro, mas não conseguiram. E além da minha mãe, tem a minha avó, né? Minha avó, ela não veio porque ela não suportava ver a cena da crucificação. Ah, foi sua avó? Minha avó também. Minha avó era uma das que não conseguia ver. No dia que elas assistiram na primeira vez pela televisão, né, pelo YouTube, quando chegava na parte da crucificação, minha avó sempre saía porque não conseguia ver o sofrimento de Jesus. E principalmente um membro da família, né, que estava ali representando. E esse ano... Foi seu sobrinho que disse que ele ficou chorando, dizendo... Meu sobrinho também. Não façam isso com ele, não façam. E eles vieram, né, nessa expectativa de ver o espetáculo de perto, porque eles tinham assistido, né, pelo YouTube, foram impactados, né, à distância, mas precisavam vir e ver de fato como era tão realista, né? E minha mãe chorou copiosamente. Quando eu vi ela no final, os olhos dela estavam inchados de tanto chorar. Eu percebi esse momento lá pessoalmente, e depois a gente que faz essas gravações, é comum a gente assistir para a gente se autoavaliar. Uhum. Porque todos nós temos um senso crítico. Aí eu não vi sua mãe lá, mesmo com a imagem um pouco escura, né? Porque era a imagem do público. Isso. Aí eu vi o choro dela, do pessoal, falei: nossa, meu Deus, imagina a emoção. E o pai dele, Jamar? Imagina a emoção. O pai dele disse, eu disse: como é que o senhor tá? Ele disse: eu disse, o senhor queria sair do público aí e tirar ele desse lugar. Ele disse: eu queria. Foi mais especial para mim, né? Porque meu pai estava completando um ano no dia que ele... Olha aí, rapaz, sério? Anos de idade. Que maravilha. César. César, deixa eu ver se foi uma alegria tão grande pra gente também, imagina pra você. Quando eu fiz o convite, né? Aí eu perguntei quais os dias eles viriam, né? Ele disse: eu vou na sexta, porque é o meu aniversário e eu quero estar lá com você para poder... Então foi um presente, né? Que eu, além dele estar lá, eu ganhei. Vou ter passado o aniversário dele realizando um espetáculo, mostrando Jesus para eles, porque na minha casa só minha avó, ela é evangélica, os demais ainda não são, né? Ainda, profetizo, né? Que eles vão ser alcançados. Então, de alguma forma, Jesus foi transmitido. Porque qual era o meu propósito quando eu disse nas reuniões de ensaios, né? Eu disse: olha,
a gente está com uma responsabilidade muito grande, porque está vindo pessoas que não frequentam a igreja assistir o espetáculo. E foram muitas, viu, Paulo? Meu pai, a maioria da minha família não tem o habitual de estar numa igreja. Meu pai e minha mãe, eu acho que na igreja, entrou numa igreja, foi no dia que foi para o meu casamento, né? Então foi o dia que eles entraram numa igreja. E participar de um culto campal, um culto de ação de graça, foi onde eles tiveram esse contato com Jesus. Então, o espetáculo levou Jesus para ele. A igreja foi até eles e foi demonstrado de uma forma... Foi incrível. Eu imagino, sabe o quê? Eles compartilhando o link. Olha aqui meu filho aqui, como é que foi. Isso. Quem é seu filho? Jesus. Jesus, olha aqui, ó. Olha onde é que tá Paulo aqui. Ó. Não tem como você não ver meu filho, ele é Jesus. E foi especial, algo muito importante de acrescentar é que verdadeiramente Paulo ficou com algumas sequelas no joelho, porque por mais que seja numa encenação, nos braços, aí, eu não queira. Eu dizia, como é que você tá, Paulo? Ele olha aqui meu joelho. Porque eu brinquei com ele, eu disse, os meninos tiveram dó de você dessa vez não, né? Puxaram seus cabelos mesmo, mas enfim, essa é a parte mais dolorosa para você da encenação, porque, enfim, tudo que a gente vê é muito forte, mas para você que está no papel... Eu acho que, eu digo que não é nem a parte de atuar, eu acho que é os bastidores, né? A gente, para poder estar ali, a gente precisa suportar muitas coisas, a gente passa por vários processos. E para compartilhar, para vocês entenderem um pouco, né? Minha esposa, ela sofre de ansiedade, né? Sofre de ansiedade, e eu me lembro muito bem que ela não tinha crises há quase um ano, não tinha crise de ansiedade. Quando chegou o Alto de Páscoa, ela entrou em crise de ansiedade, a ponto de precisar se medicar, buscar assistência. E você está envolvido num espetáculo tão grande como esse, vem um fardo sobrecarregante, né? Algo muito grande. Fica sem o marido toda noite, porque tu, por ser o personagem principal, tinha a obrigação de estar aqui todo santo dia. E eu me lembro que, tipo, durante esse período de preparação, a gente passou muitas noites em claro. Eu vendo minha esposa chorar, sem conseguir dormir, precisar se medicar para poder ter uma paz. E no outro dia a gente ter que estar lá novamente para poder se preparar. E eu acho que esse é a maior dificuldade. É você conseguir não desistir. Porque vem tudo para você parar. Ser menor do que qualquer coisa e você... Eu acredito que possa ter passado pela sua mente assim, isso aqui é muito difícil, mas eu não tenho como dimensionar o que Jesus veio, mas eu sei que o que ele viveu e passou por mim. Isso. E tipo assim, quando eu estava encenando, qualquer sofrimento, eu me lembrava do tudo que a gente tinha passado. Eu digo, isso aqui que eu estou passando é difícil, mas a gente já passou por algo mais difícil ainda. Eu precisei suportar isso para estar aqui. Então, eu digo que a dificuldade maior, né, o peso maior é todos os bastidores, tudo que a gente precisa suportar. Acho que não só eu. O que nem todo mundo vê, Isso, como a gente falou, a parte espiritual, né? A parte mais difícil em si seria conseguir transmitir, né, Jesus de alguma forma com as emoções, com as expressões, né? Porque a gente fazia de tudo. Eu me lembro que Gabriel um dia disse assim, Paulo, quando você estiver sofrendo ali, olhe para o público para que o povo sinta a dor que você está sentindo, e a gente tentava olhar. Quando eu olhava, o pessoal já estava chorando antes de eu olhar para eles, né? Então, eu digo que a dificuldade maior é a gente não parar, não desistir, porque vem lutas, vem dificuldades, vem fardos que torna o processo mais difícil do que a execução. A execução, comparado ao processo que a gente passou, não é nada. É verdade. Agora você disse uma coisa que é pura verdade. Me fizeram uma pergunta muito engraçada, muito hilária. Uma pergunta sobre bastidores. Perguntaram se a gente passava Vick nos olhos. Aí eu disse, gente, olha, na cena de Caná, que é no casamento, tem atuação. Na penúltima cena e na última cena não existe atuação. É vivência, é evangelho puro. É um culto. Eu disse até isso a Paulo, não foi? Paulo, parece que a gente está vivendo um culto aqui. Parece que teletransporta, né, para aquela situação. Parece que a gente quebrantamento total. E viver a mensagem que... Canta aí, Paulo.
Pela via Quando começava, é incrível. Gente, pelo amor de Deus. Gente, teve, experiência linda. O Luiz, que fez o papel de João, o apóstolo João, chorou, falou línguas estranhas, Lu, Milena também. E tinha uma bailarinazinha que eu só conheço ela. Eu só conheço ela de vista. Aí a Gislaine, namorada do Cledimar, chorou muito. A Vicky chorou muito também. E essa meninazinha, tá até brincando com a Ângela. Eu falei, Ângela, tem uma menina lá que estava no mistério. Eu ensaiei, eu gravei os textos, eu ouvi e li o texto, acho que umas 80 vezes. Não decorei uma frase. Tá entendendo? Aí, quando chegava lá, entre uma cena e outra, era com áudio aqui, o áudio só da voz aqui para me decorar e lendo aqui. E subia lá de tão abalado que eu estava psicologicamente, não sei como. E o pessoal falou, deu certo. Eu falei, como? Jesus. Estamos à disposição do Senhor, né? Como João Mar diz, é de acordo com a vontade dele. De acordo com a vontade a gente do se Pai. disponibiliza para fazer a vontade dele. Então, Glória a Deus! Certo homem carregando uma cruz, multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava coroado com espinhos não podiam ver. Ande, continue. Condenado a morrer. Meu filho, o que fizeram com você? Por quê? Rosa, que é a estrada do horror. Afaste-se, mulher. Não, por favor, não façam isso com ele. Se levante. Saia daqui agora. Vamos, termine sua caminhada, rei dos judeus. Não é o melhor lugar pra estrear. Quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência e aquelas mãos moldou o homem à sua semelhança. Como cordeiro, o mundo foi levado ao matadouro. Não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado, humilhado, cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Tira o pecado do mundo, revela a eternidade, sua glória em mim. Mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Quando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão
vivo, Ele está vivo.